né? Hoje a gente vai falar sobre essa autonomia infantil, o desenvolvimento da autonomia, o quanto isso é importante no dia a dia para as crianças. É muito importante a gente ensinar isso, qual que é a consequência disso no dia a dia. Então, quando a gente começar a pensar em educar filhos, a gente tem que ter isso em mente, né? Então, a educação de filhos é muito amplo, tem muitos pontos que a gente precisa preocupar, que a gente precisa entender, que a gente precisa compreender. Para quê? Para poder fazer no dia a dia, da melhor forma possível. Porque acredito eu, né, que vocês pensam em ter filhos como? Filhos independentes, filhos que consigam resolver os problemas no futuro, que sejam adultos capazes de solucionar problemas. Então, para que a gente consiga ter essa tranquilidade e desenvolver essas habilidades nos filhos a longo prazo, quando você estiver lá na sua casa e observar seu filho viver a vida dele independente, são os recursos que você deu na educação infantil dele, na sua criação, na sua educação, na sua disciplina, na sua forma de criar, de educar. Então, isso é importante. Então, vários temas, vários pontos, várias características a gente precisa ter em mente o quanto isso é importante. E aí, às vezes, não precisa você ficar pensando o tempo todo, nossa, isso aqui eu vou desenvolver a autonomia do meu filho, isso aqui eu vou estar desenvolvendo responsabilidade no meu filho, isso daqui eu vou estar desenvolvendo um autoconhecimento no meu filho. Você no dia a dia não vai vir à tona, não vai vir no seu pensamento esse tipo de coisa. Você vai fazer isso na prática quando você entender que isso tudo faz sentido para a formação emocional, cognitiva do seu filho, psicossocial. Então, esse é o meu papel aqui, orientar vocês de uma forma bem ampla, para que faça sentido para vocês quando vocês estiverem fazendo as coisas no dia a dia com os filhos e você entender que aquilo é importante. Você entender que aquilo é importante, você não vai precisar pensar o tempo todo na hora de fazer as coisas com o filho, na hora de desenvolver algumas coisas nos filhos, no dia a dia brincando, ensinando, educando. Você não vai precisar ficar pensando o tempo todo, olha, eu estou desenvolvendo a autonomia do meu filho nesse momento. Ah, nesse momento agora eu estou desenvolvendo a interação social do meu filho. Estou trabalhando algumas funções cognitivas que são importantes para ele ter independência, saber resolver problemas a longo prazo. Você não vai pensar assim, tá bem? Então, entenda que todo comportamento, toda ação e toda atitude que você tiver com o seu filho, você vai estar ajudando ele a desenvolver de uma forma global, tá bem? E por que falar de autonomia é tão importante? Porque quando você consegue desenvolver essa habilidade no seu filho, essa qualidade no seu filho, você consegue ampliar as possibilidades dele. Então, o que é isso? Quando você começar a pensar que essas atitudes que eu vou dizer para vocês colocarem isso na prática, entender isso de uma forma clara, que isso faz sentido para ele, quando você entender isso, você vai fazer o quê? Ah, então quando eu estiver desenvolvendo algumas atividades com meu filho, quando eu ensinar algumas coisas para o meu filho, eu vou estar ajudando nesse desenvolvimento dessa autonomia dele. E quando ele tiver isso formado, quando ele tiver bem claro e ele conseguir ter essa habilidade de uma forma tranquila, quando ele já estiver lá na adolescência, entrando para a idade adulta, aí sim você pode dizer, o meu filho tem autonomia. E aí o que ele vai conseguir fazer? De uma forma autônoma. Ele vai ser mais independente, porque o que é autonomia? É ele ter habilidade, é a gente ter habilidade para gerir a própria vida. A gente ter essa liberdade, a independência, saber tomar decisões, se sentir seguro quando a gente for tomar alguma decisão. Então, a autonomia, de uma forma bem ampla, é isso.
a gente poder conseguir ser independente, gerir a própria vida, tomar boas decisões, conseguir ver um problema e ver solução para aquilo. Então, isso tudo é um bom desenvolvimento da autonomia, tá? Então, essa é a base para você entender o quão amplo é você fazer as atividades, educar o seu filho no dia a dia para que ele possa conseguir desenvolver essa habilidade. Assim que ele tiver isso lá, né, bem formado, lá a partir dos 16 anos, mais ou menos, por volta dessa idade, é onde ele vai conseguir sim, e você vai perceber que ele tem mais autonomia. Antes disso, o que a gente desenvolve nos filhos? A responsabilidade, a gente desenvolve nos filhos a independência, né? Essa autonomia que vai sendo formada e ele vai se tornando cada vez mais independente. E aí você olhando de fora, né? Quando você vê seu filho lá, tendo a vida dele de uma forma independente, você vai observar se foi bem desenvolvido essa habilidade no filho de autonomia, de saber tomar boas decisões, de saber lidar com frustrações. Então, vou falar alguns pontos onde eu vou pontuando e conversando com vocês sobre essas características que são algumas habilidades onde a gente precisa trabalhar nos filhos para que eles tenham sim autonomia mais a longo prazo, tá bem? Então vamos lá. Um dos pontos que a gente precisa desenvolver nos filhos é o poder de escolha. O que é o poder de escolha? É a gente permitir que o filho faça pequenas escolhas no dia a dia, desde bem pequeno. Desde bem pequeno você começa a deixar o seu filho a ter pequenas escolhas, porque quando ele decide e opta, escolhe alguma coisa, ele começa a entender que quando ele tem essa decisão, ele entende que se ele fez uma escolha, aquela outra coisa que ele deixou de escolher, ele está perdendo. Então, o poder de escolha, quando a gente desenvolve isso nos filhos, desde bem pequeno, ele começa a entender: opa, a minha escolha tem uma consequência, né? Então, se eu souber escolher, eu posso ter um ganho maior a meu favor. Mas se eu não tiver esse cuidado na hora de ter pequenas escolhas, eu não consigo decidir algo melhor para a minha vida. Então, isso, quando ele é bem pequenininho, você vai fazer pequenas escolhas. Por exemplo, meu filho, você quer comer com um prato vermelho ou com um prato azul? E aí, às vezes, a gente acha que isso é muito simples, que isso é muita... Ai, mas que bobeira. Mas não, você permite que o seu filho escolha, e quando ele escolher, você não pode ficar, tem certeza, demonstrando insegurança, ele demonstra você segurança com o seu filho para que ele fale assim: opa, fiz boa escolha. E aí, se ele ficar inseguro, fala assim: tudo bem, você escolheu hoje isso, hoje foi sua escolha, foi essa. De uma próxima vez você pode escolher coisas diferentes. E aí ele vai vendo que as escolhas podem ser diferentes, que tem uma consequência, que ele aprende a perder algo que ele não pôde naquele momento, e isso a longo prazo vai fazendo muito mais sentido. E aí depois ele começa a ficar maior, deixa ele escolher a roupa que ele quer colocar para ir no aniversário, ajuda ele a pensar sobre essas escolhas, porque quando ele é muito pequenininho, ele não tem essa capacidade, né? Ele pode às vezes escolher uma coisa que não tem nada a ver, às vezes escolhe uma roupa que seria dele ficar em casa para ir num aniversário. E aí, o que você vai ajudando ele a definir essas coisas? Organiza com ele. Nesse exemplo, por exemplo, olha, meu filho, essa gaveta aqui, você pode pegar a hora que você quiser para poder ficar em casa. Agora, essas roupas que estão nessa outra gaveta ou nesse outro armário, você escolhe quando você vai sair, porque são roupas um pouco melhores, roupas mais novas, e aí você vai explicando e ensinando coisas, né? Essas habilidades, essas percepções para o filho. E aí ele escolhe. Agora, se ele faz uma escolha ruim e ele se arrepende, você ajuda ele a lidar com o quê? Com a frustração, que é um outro ponto
que eu quero falar para vocês sobre lidar com a frustração. Quando a gente pensa em uma habilidade necessária para o filho ter autonomia, é deixar o filho lidar com a frustração. Como que você vai fazer isso? Você precisa mostrar que existem limites, né? Limites dentro dos filhos. Porque ele pode errar, ele pode escolher algo que ele se arrepende depois, e ele vai ficar o quê? Chateado, nervoso, irritado, frustrado. Mas quando você permite que ele sinta e viva isso, ela vai mostrar que lá na frente ele não precisa ficar o tempo todo sendo satisfeito. Porque se você vai suprir essa necessidade dele o tempo todo, não, tudo bem, meu filho, então agora você pode fazer isso também. Não, você pode escolher diferente. Não, tudo bem, você machucou? Não, vem cá que eu te ajudo. Não é assim, deixa ele viver, deixa ele sentir. Isso vai fazer com que ele cresça quando ele tiver maior. Ele vai entendendo que, olha, eu errei, mas tudo bem, da próxima vez eu tento diferente. Olha, eu perdi isso com a minha escolha, mas tudo bem, eu sou capaz de fazer uma escolha melhor depois. Então, uma coisa vai entrelaçando na outra. Permita que o seu filho tenha essas escolhas no dia a dia, permita que o seu filho lide com essas frustrações. E aí, o que acontece? Quando o filho vai lidando com essas frustrações, quando o filho vai lidando com essas escolhas, ele vai fazendo o quê? Vai moldando essa personalidade dele. E isso faz parte de um bom desenvolvimento da autonomia, quando ele já tiver por volta dos 16 anos. Aí você vai perceber, nossa, o meu filho lida bem com a frustração, olha, o meu filho está sabendo fazer boas escolhas, e a gente tem que estar ali, supervisionando, orientando, acompanhando. Esse é o nosso papel. A gente não pode fazer por eles, escolher por eles, mas sim direcionar, ajudar, mostrar o que isso tem sentido, o que não faz sentido, por que disso, por que daquilo, e deixar ele sentindo, deixar ele vivendo. Tá bem? Então, esses já são dois pontos que é importante, como a habilidade, o poder de escolha e saber lidar com a frustração, que vai ajudar o filho a crescer e desenvolvendo essa habilidade da autonomia. Isso é uma construção, tá? A autonomia, a gente não faz isso logo nos primeiros anos de vida. Não. Os filhos precisam do nosso apoio, eles precisam do nosso direcionamento para eles se sentirem seguros, para eles saberem que tem alguém ali que vai dar um suporte para que ele possa errar, para que ele possa repetir e fazer de novo, né? O erro, ele faz parte, porque se ele não erra, ele não sabe o que ele tem que fazer diferente. É através do erro, e muitas vezes, na maioria das vezes, são os maiores aprendizados, para que ele entenda que, opa, isso tem uma consequência, tá? Então, outro ponto que é importante para ajudar no desenvolvimento da autonomia é o autoconhecimento e o autocontrole, a autoconfiança. Como que a gente desenvolve isso no dia a dia com as crianças, já de bem pequena, né? Deixa ela explorar o próprio corpo, deixa ela explorar o mundo, onde ela vai se conhecendo, ela vai conhecendo ela com ela mesma e ela no mundo fora. Ela vai explorar de forma de tato, porque a criança é muito contato, então põe ela para brincar na terra, com pedra, com água, com o corpo dela, ela vai passar. Por que a criança gosta tanto de mexer com tinta, com massinha? Por quê? Porque é sensível, ela vai vendo a sensibilidade do próprio corpo, ela vai vendo ela num ambiente fora, esses estímulos externos. Então, como que você desenvolve isso? Ofereça vários estímulos que você conseguir, né? Para ela ir tendo essa confiança, né? Todos esses tipos de estímulo que você conseguir para que ela tenha confiança nela. Demonstra que você está confiando nela para que ela possa trabalhar essas questões com ela, tá bem? Então, sempre oferecendo esses estímulos e mostra que você confia nela. E ela vai se conhecendo, conhecendo o próprio corpo, conhecendo as qualidades, as suas próprias limitações. Ela, opa,
ou ainda não consigo pular essa escada, então preciso descer devagar, e vai orientando, vai acompanhando, e deixa o filho fazer isso. Deixa às vezes cair, deixa às vezes perceber que não é capaz, perceber que às vezes ela precisa de um tempo maior para aprender, pode ficar chateada? Pode ficar nervosa? Pode, tudo bem sentir essas coisas, tá? O que não pode é você fazer por ela. Isso faz parte de uma boa saúde mental, tá bem? Então ofereça isso, permita que o filho tenha essas experiências no ambiente externo, tá? E aí, junto com essas experiências, o que a gente faz? O que a gente propicia? Que o filho desenvolva o quê? A coordenação motora. Porque quando a gente oferece estímulos para os filhos, e isso estímulos de vários tipos, né? Cognitivos, com leitura, manuais, táteis, espaço para correr, isso tudo a gente vai permitindo que ele desenvolva isso, ele vai ficando confiante, ele vai ficando mais autoconfiante. A coordenação motora grossa que a gente fala são esses movimentos do corpo, onde ela dança, ela pula, ela corre, ela rola. Então, esse é o desenvolvimento da coordenação motora grossa. A gente tem que deixar a criança livre, ela precisa correr, ela precisa pular, precisa rolar. Então, tudo que for esse movimento do corpo, dançar, né? Isso tudo são movimentos do corpo onde ela vai se autoconhecendo e vai desenvolvendo esse controle do ambiente dela mesma. E a coordenação motora fina é algumas habilidades com a mão. Então, é pintura, desenho, massinha, bloquinhos de encaixe. Então, tudo isso é importante também, porque ela desenvolver isso, ter essa coordenação, ela com o tempo vai aprender a se situar melhor no ambiente, tá bem? Então, é importante isso. Outra característica importante para a gente desenvolver nos filhos, para que eles tenham uma boa autonomia, é a comunicação. Como que a gente faz isso no dia a dia para que o filho saiba se comunicar e lá, quando ele for independente, tiver autonomia, ele vai conseguir se comunicar de uma forma tranquila. Você precisa, desde pequenininho, desenvolver formas de comunicação. A comunicação não é só você ficar falando o tempo todo e ele respondendo. Não, você precisa oferecer jogos lúdicos, você precisa oferecer leitura para o seu filho, música, tudo isso desenvolve essa capacidade de escuta, de falar, de ter vocabulário, de saber estar no meio de pessoas diferentes, de saber falar e se argumentar. Então, a gente começa isso desde pequeno, a gente desenvolver essa habilidade. Então, desde bem pequeno, ofereça esses estímulos para o seu filho para que ele desenvolva a comunicação. E tenha o hábito dentro de casa de falar, de perguntar, falar de você, né? Porque quando a gente fala da gente, é um modelo e um exemplo para o filho falar dele também. Então, às vezes as pessoas falam, mas o meu filho não fala dele, ele não sabe falar dele. Mas eu pergunto, você fala de você para o seu filho? Então, isso é importante. Você falar de você é um exemplo para o seu filho entender que ele pode falar dele. Fala das coisas do dia a dia, sei lá. Olha, meu filho, hoje o meu trabalho, a mamãe fez isso, conversou com alguém, e aí depois aconteceu isso, aí eu almocei. Então, fala da rotina mesmo, que seja coisa simples, né? E aí ele vai falar dele também. E você? Como foi você na escola? Que atividade você fez? Você brincou com quem? Isso é comunicação. Então, ofereça esses estímulos de comunicação para o seu filho desenvolver isso. E aí, quando ele estiver no meio de outras crianças, às vezes tendo que apresentar um trabalho, isso tudo vai facilitar que o seu filho se sinta mais independente, que ele se sinta mais confiante e mais seguro de si, né? Ele tenha mais autoconfiança, porque ele desenvolveu essas habilidades desde pequenininho, que você ajudou ele nesse sentido, né? Então, isso é muito importante que a gente ajude os filhos nesse desenvolvimento, tá? Outra questão, outro ponto importante para a gente desenvolver nos nossos filhos é a coragem.
coragem. Ele precisa ter coragem para enfrentar os desafios. Se a gente fica puxando e segurando e demonstrando insegurança, falando assim, não, meu filho, não tenta não, isso é difícil para você, você fica desestimulando o seu filho e não encoraja o seu filho para poder tentar sempre fazer algo diferente, ele vai ter medo. Ele vai ter medo de fazer as coisas. Ele vai se sentir assim, incapaz de testar, de fazer algo diferente, de desafiar, né, os desafios da vida, ele vai ficar sempre recuado. Não, eu não sou capaz. Ah, eu não vou dar conta mesmo, então deixa isso para lá. E aí ele não vai arriscar. E a gente sabe que os desafios da vida, sempre quando a gente vai crescendo, os desafios vão aumentando, né? E a gente precisa ter confiança, ter coragem para enfrentar esses desafios. Não, eu vou tentar. Não, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de uma forma diferente. Mas ele está estimulado, ele tem confiança nele, ele aprende que essas coisas novas, né? Depende dele. Ele faz isso acontecer de uma forma natural, né? Aqui em casa a gente fala muito isso, e eu bato muito isso na tecla, né? Porque eles, a princípio, é muito mais fácil a gente desistir. Ah, isso está difícil, deixa isso para lá, depois eu faço isso. Mas eu sempre falo, vamos fazer diferente. Qual que é a outra forma que você acha que você pode fazer isso de uma forma melhor, que facilita para você? E aí eu vou fazer eles pensarem sobre formas de se comportar de uma forma diferente. Não deu certo? Tenta de novo, faz de novo. E até arrumar uma solução, né? É difícil? É, mas não é impossível. A gente não pode deixar os filhos se entregarem e se acomodarem. É importante a gente demonstrar essa segurança, dar espaço para o seu filho demonstrar o que ele sente, os anseios, os medos, porque ter medo, sentir medo de desafio novo é natural. É super natural a gente ficar aquele friozinho na barriga, né? E ficar assim, ai, será que eu vou dar conta? Ai, será que eu vou tentar? É natural. Tudo que é novo, tudo que é desafiante, a primeira coisa, a primeira reação que vem é a gente ficar com medo, né? Mas se a gente é estimulado, se a gente é encorajado no dia a dia, aquele medo nos potencializa e nos dá força para tentar, para arriscar, para fazer de novo. Então, faça isso diariamente para os seus filhos, com os seus filhos, desde pequenininho. A criança está aprendendo a andar, vai, meu filho, você consegue. Vem cá, eu vou te ajudar. Olha, tá bom, você cansou? Mais tarde a gente tenta de novo. Porque a gente vê os pais, cara, super protegendo os filhos. Tudo que eles vão fazer. Não, não, peraí, calma. Ai, tá difícil mesmo, vamos parar? Não, depois você faz. Andar de bicicleta. Qualquer desafio, aprender a nadar. São umas etapas, né? Que a criança vai passando e depois os desafios maiores, as competições nas escolas, as provas, um vestibular, enfim, aí vai só aumentando os desafios e o filho precisa ter essa segurança, essa autoconfiança, que você vai passar isso para ele ficar seguro, para ele ficar confiante, tá? Então desenvolva essa coragem no seu filho. E ele vai aprender a lidar com os desafios de uma forma mais leve, mais tranquila, tá? E persistência. Tem que persistir. Não pode deixar o filho desanimar, né? Mostre para ele, dê sempre aqueles estímulos positivos para que ele entender que tudo bem, errou, não conseguiu, tenta de novo. É só tentando, experienciando, arriscando que a gente aprende, né? Aprendizado vem do quê? De repetição, de persistência, né? Às vezes a gente aprende alguma coisa até rápido, uma coisa simples, às vezes a gente aprende até numa tentativa, mas normalmente a gente precisa tentar de novo, se arriscar. Olha, errei de novo, o que eu vou fazer para conseguir fazer isso de novo?
que eu posso mudar para fazer melhor? Então, isso tudo, todas essas habilidades são necessárias para que seu filho desenvolva essa autonomia, essa capacidade de gerir a própria vida, essa capacidade de ser independente, de ter segurança quando ele for maior. Então, vamos desenvolver isso nos filhos. E como que a gente pode fazer isso no dia a dia? Para que os filhos tenham essa responsabilidade, né? Para que eles desenvolvam essa autonomia. Você vai sempre pensar qual que é a idade que seu filho tem hoje. Ah, meu filho é muito pequeno, tem 1 ano, 2 anos. Então, o que que ele é capaz de fazer nessa idade que eu possa ajudar ele a ir desenvolvendo pequenas responsabilidades para que ele entenda, né, que tem uma consequência. A responsabilidade leva ele a entender que tem uma consequência nas atitudes dele. Então, por exemplo, seu filho tem 2 anos, o que você pode fazer para ajudar o seu filho a desenvolver autonomia? Ah, ele consegue cuidar da planta, de algum vasinho, alguma flor, ele consegue guardar o brinquedo. Então, essas pequenas coisas você vai começar a ensinar o seu filho. À medida que ele for crescendo, 3 anos, o que mais ele já consegue fazer? Ah, ele consegue tirar o próprio prato da mesa e colocar na pia. Ah, ele consegue já recolher uma roupa para mim, consegue guardar os brinquedos. E ele vai crescendo, já tem 4 anos, consegue cuidar do próprio quarto, consegue arrumar uma cama, consegue lavar alguma louça para você, né? De plástico, né? Com 5 anos mais ou menos, a criança já consegue, 4 ou 5 anos. Então, deixa ela fazer e deixa ela fazer do jeito dela, tá bem? Porque você não quer que uma criança pequena, de 4, 5 anos, lave uma louça igual um adulto lava. E aí não vem a crítica. O que que você faz quando a gente está desenvolvendo alguma habilidade nos filhos? A gente primeiro reconhece, valida aquilo ali, aquele comportamento dele, mostra que aquele esforço que o filho teve, que a criança teve para realizar algum tipo de atividade foi legal, foi válido, e aí depois você fala alguma forma que pode melhorar essa habilidade dela. Por exemplo, a criança vai guardar o brinquedo, tá? E aí você tem o seu jeito de guardar o brinquedo, você tem a sua forma ideal de se guardar um brinquedo, mas a criança tem o jeito dela de aprender. Se para ela guardar o brinquedo é pegar e colocar tudo dentro do armário e fechar a porta, ela guardou o brinquedo, não foi o comando que você deu para ela? Vamos guardar o brinquedo, então ela vai guardar do jeito dela. Ela fez isso, conseguiu realizar, dá o reforço positivo. O que é isso, o reforço positivo? Esses estímulos positivos. Você fala, olha, que legal essa atitude que você teve. Olha como você conseguiu guardar o seu brinquedo no seu quarto, o seu quarto ficou mais arrumado. Olha como você sabe agora onde as coisas estão. E aí, o que você vai fazer depois que você já incentivou, já validou, já encorajou o filho para aquela atitude, aí você vai mostrar algo que pode ser melhor da próxima vez. Aí você pode falar como? Olha, da próxima vez você tem essa caixa aqui onde você pode pôr os seus carrinhos. Olha, nessa outra caixa você pode pôr os seus bonequinhos. Olha, aqui é a caixa desse brinquedo. Enfim, e aí você vai direcionando para que aquela habilidade fique cada vez melhor, cada vez mais sutil, mais uma habilidade mais bem formada. Então é assim que a gente vai desenvolvendo responsabilidades e desenvolvendo essa autonomia a longo prazo, dando responsabilidades para os filhos. E aí não se cobre tanto, porque às vezes você quer que o seu filho desenvolva isso, que o seu filho seja responsável, que ele saiba cooperar dentro de casa, mas que você exige muito dele. Então, tenha clareza e entender que cada idade é capaz de desenvolver uma coisa, cada idade é capaz de realizar um tipo de atividade, porque senão você acaba cobrando coisas a mais ou num tempo, às vezes, que ela não consegue te responder,
E ela fica frustrada por não atender a sua expectativa e você também. Então fica duas pessoas frustradas aí, sem entender por quê. Mas é porque às vezes você exigiu algo a mais do seu filho, que foi muito mais do que ele conseguiu te responder. Então leve em consideração a idade que o seu filho está, se ele consegue realizar alguns tipos de atividade com aquela idade e vai aperfeiçoando as habilidades com orientação e direcionamento, tá? Mas deixa o filho fazer do jeito dele. Lembra quando eu falei no poder de escolha, que é uma habilidade necessária para que o filho desenvolva autonomia? Então, o poder de escolha é isso. Ele vai escolher a forma como ele vai fazer algumas coisas com o seu direcionamento, para que ele aperfeiçoe essa habilidade, tá? Então é importante isso, a gente desenvolver todas essas habilidades de uma forma responsável, e quando ele for entendendo o que é responsabilidade, ele precisa entender o quê? Ele precisa entender as consequências daquela atitude que ele está tendo, daquela tomada de decisão que ele está tendo. Você mostra para ele, olha, você poder arrumar o seu quarto, olha quanto que fica mais saudável, olha quanto fica mais limpo, olha o quanto que você consegue achar os seus objetos de uma forma mais fácil. Mostra para ele isso também, tá? Que ele precisa visualizar a consequência do que ele está fazendo. Porque senão você fala, você orienta, você ensina o que ele tem que fazer, mas para ele aquilo não fez sentido, faz sentido para você só, ele não vai apropriar daquela responsabilidade. Ele precisa se apropriar dela para entender a importância de estar fazendo aquilo, para ele repetir e aprender. Quando ele aprender, ele vai reproduzir e fazer isso de uma forma mais natural, sem precisar de você o tempo todo falando na cabeça dele. E se você perceber que ele não está fazendo isso de uma forma autônoma, é porque ele ainda não aprendeu aquela habilidade. Você precisa ainda continuar e persistir com esse ensinamento, com esse aprendizado, para que ele consiga fazer isso a longo prazo, tá bem? Então, para que o filho tenha essa autonomia, você precisa desenvolver essas habilidades básicas necessárias que a longo prazo, quando ele já estiver lá, a partir dos 16 anos mais ou menos, você visualizar que ele tem essa independência, que ele é capaz de tomar boas decisões, que ele tem segurança de si, porque você conseguiu desenvolver isso na infância dele. Tá? E tudo bem, se você já tem um filho lá com uns 8, 10 anos e você ainda não conseguiu fazer isso. Seu filho é muito inseguro, seu filho é muito dependente de você, o seu filho não coopera dentro de casa. Ah, mas o meu filho não sabe fazer nada, ele é muito inseguro, ele não consegue fazer nada se eu não estiver por perto. Então, ainda tem tempo de você desenvolver isso. Tá? Vamos começar a mudar isso no dia a dia para que ele consiga começar a gerir a própria vida. Será que você consegue deixar o seu filho tomar algumas decisões? Às vezes você também tem essa insegurança de permitir deixar o filho viver algumas coisas no dia a dia. Ah, eu não consigo deixar meu filho tomar algumas decisões. Eu acho ele muito pequeno, então eu acabo escolhendo tudo para ele. Ah, mas então ele vai ficar dependente de você mesmo, né? Se você não consegue deixar ele escolher pequenas coisas, ele não vai saber tomar escolhas maiores, porque ele vai ficar sempre dependente do outro para mostrar o direcionamento, o caminho que ele tem que seguir. Então deixa, permita, porque enquanto ele pode errar. Enquanto ele tem um ambiente seguro dentro de casa, com você por perto, ele pode errar, tá? Às vezes ele lá de fora depois, ele não pode ficar errando tanto. Às vezes numa prova que ele tenha que fazer, ele já tem que sair melhor. Às vezes uma competição que ele for fazer, ele tem que sair melhor. Então ele precisa estar preparado para lidar com esses desafios da vida. Então, permita que o seu filho erre. E se ele errar, não é para você punir, ou ir para o extremo da punição, ou ir para o extremo da permissividade, né? Tem os dois extremos. Não, você vai direcionar o seu filho, né? Olha,
Você não foi tão bem na prova. Então, vamos pensar o que aconteceu para você não ir tão bem na prova. Né? Será que você dedicou o tempo que você precisava dedicar? Será que você dormiu bem uma noite anterior para poder estar preparado para a prova? E aí vai pontuando o que deu essa consequência. Alguma coisa aconteceu para que aquele resultado não tenha sido positivo. E aí você ajuda o filho a pensar de uma próxima vez como ele pode fazer diferente para ter resultado diferente. Porque se você busca resultado diferente fazendo a mesma coisa, não vai ter resultado diferente. Para que a gente mude, altere comportamento, a gente precisa fazer coisas diferentes. E na hora de educar o filho é a mesma coisa. Se você bate na tecla, se você faz sempre do mesmo jeito, você está ensinando as mesmas coisas para o filho. Então, reveja, às vezes, essa forma que, às vezes, que você está fazendo no dia a dia com o filho. Deixa ele, às vezes, ficar chateado com alguma situação que não saiu do jeito que ele gostaria, e aí esteja do lado dele, valide o sentimento dele. Olha, eu entendo, meu filho, que você gostaria de ter ido melhor nessa prova, mas então vamos pensar o que você pode fazer para sair melhor. Outro exemplo para criança menor. Olha, eu entendo, meu filho, que você gostaria de continuar brincando nesse brinquedo agora, mas agora a gente precisa tomar banho, agora a gente precisa jantar. Então, assim, esse direcionamento é importante para ele entender, olha, tá certo. Então, agora, nesse momento, não posso conseguir tudo que eu quero. Nesse momento, as coisas não vão sair do jeito que eu quero, mas eu posso me organizar para fazer diferente numa outra hora, tá? Então, isso é importante. Desenvolva no dia a dia, na educação dos filhos, é que a gente vai fazer desenvolver essas habilidades com as crianças, para que o resultado lá na frente é ter uma autonomia, né, sobre a própria vida, gerir a própria vida, ser independente, ter liberdade, né, com liberdade, tomar boas decisões e se sentir seguro. E saber que tudo bem se as coisas não acontecerem como a gente gostaria. Não ficar tão frustrado e lamentando o tempo todo as situações da vida. Tá bem? Vamos praticar, vamos colocar isso no dia a dia, na hora de educar os filhos, de orientar, de conduzir. E isso vai fazer diferença na hora que você for ver o seu filho lá na frente, sendo mais seguro, mais capaz de tomar decisões, sentir mais independente, tá? Pratique todas essas dicas e orientações que eu dei, vocês vão ver que os resultados vão começar a aparecer. Mude pequenos hábitos, pequenas orientações no dia a dia, ou até formas de você mostrar para ele como fazer, que já vão ter resultados diferentes, tá bem? Depois me conta se deu certo essas orientações que eu dei, se vocês conseguiram colocar isso em prática e ver e me conta os resultados que vocês tiveram, tá? Então é isso. Hoje eu queria trazer essas orientações para vocês. A autonomia não se encerra aqui. A gente vai conversando sempre para ajudar nesse desenvolvimento dessa autonomia, mas essas habilidades, essas responsabilidades são necessárias para a gente começar a mudar e construir essa personalidade dos nossos filhos de uma forma bem mais independente e segura. Combinado? Então é isso. Hoje eu encerro essa live, essa aula para vocês. E lembrando, toda terça-feira, às 9 horas, tem algum conteúdo, alguma conversa, algum bate-papo que possa te ajudar na educação dos filhos, que possa ajudar você na sua própria vida, gerir sua saúde mental e se sentir melhor no dia a dia com a sua família. Combinado?